Tchau, galerinha do meu coração, quem fala é o Lucas e vamos contar a história do Bayern de Munique. Bayern de Munique, um clube extremamente vitorioso. Mas enfim, o Bayern foi fundado em 27 de fevereiro de 1900 com essa logo aí. Mas essa logo não durou muito tempo e algum tempo depois já trocaram pra essa, que são só as abreviações da Baviera no time. Até que legal. Ah, e como eu não falei, Baviera é tipo a cidade, entre aspas, que o Bayern joga. Mas enfim, em 1910, o Bayern ganha seu primeiro torneio estadual. E por isso ele se classifica para um torneio maior, chamado Torneio Sul-Alemão. Mas ele acabou sendo vice por 2 anos seguidos. Ai. Mas, gente, depois de um tempo eles trocaram de logo de novo. E eu não vou mostrar todas as logos, tá? Porque é muita logo. Mas, enfim, daquela azul eles trocaram pra essa. A Primeira Guerra Mundial prejudicou muito o Bayern, mas como os torcedores começaram a, se juntar e tal, deixou o clube vivo. E chegou uma hora que eles ganharam tantos membros que eles precisavam se mudar para outro estádio. E sim, eles ficaram em um estádio bem pequenininho e eles tiveram que se mudar. Se mudaram para um novo estádio onde seu rival 1860 também foi. E lembra daquele campeonato sul-alemão que o Bayern foi vice 2 vezes em 1910? Pois é, em 1926 ele finalmente ganha o torneio. E por esse título o Bayern conquistou vaga no campeonato alemão. Mas o campeonato alemão daquela época era bem diferente do que é hoje. Não era de pontos corridos, era só mata-mata. Mas nos primeiros anos desse campeonato o Bayern nunca foi tão bem assim. E a maioria das vezes ele caía nas oitavas, nas quartas, ou às vezes nem se classificava. Mas finalmente em 1932 o Bayern ganha seu primeiro título nacional. Mas em 1933 um líder nazista chamado Adolf Hitler se tornou o chanceler da Alemanha, mudando o nome do campeonato alemão para Gauliga. Não vou me aprofundar muito nisso, para o vídeo não ficar longo. Mas em 1945 acaba a guerra e os nazistas saem do poder, ou seja, a Gauliga acabou para dar espaço para a Overliga. Mas isso não ajudou muito, porque em 1955 o Bayern ficou na penúltima colocação e caiu para a segunda divisão. Mas não, o Bayern não ganhou a segunda divisão, ficou em segundo. Nem a segunda eles ganharam. O único título assim grande nessa época foi uma Copa da Alemanha em 1957. E em 1962 é criada a Bundesliga. E mano, a Federação Alemã de Futebol teve que escolher entre o Bayern ou o 1860. E para o azar do Bayern, pelo 1860 ter uma campanha melhor naquela Oberliga Sul, a Federação Alemã de Futebol resolveu escolher o 1860 ao invés do Bayern. E o Bayern foi jogado para a segundona. E por esse rebaixamento, entre aspas, o Bayern teve que expulsar muitos jogadores bons e promover jogadores da base. Na temporada 65-66, o Bayern disputa sua primeira Bundesliga após subir da segunda divisão. E em 1967, o Bayern ganha seu primeiro título internacional, que foi a Taça dos Vencedores de Taça. Eles participaram desse torneio porque um ano antes, em 1966, eles foram campeões da Copa da Alemanha. E em 1969, o Bayern ganhou sua primeira Bundesliga. Por conta desse título, o Bayern disputa pela primeira vez uma Champions League em 1970, mas cai na primeira fase. E em 1972, o Bayern ganha mais uma Bundesliga. Bom, em 72 e 73, o Bayern disputou mais uma Champions, só que caiu nas quartas. Mas pelo menos em alguns anos atrás não, né? Um pouquinho de anos atrás, eles conseguiram mais uma Bundesliga, coisa que ficou cada vez mais comum. Em 1974, foi considerado um dos melhores anos para o Bayern, pois ele conquistou sua primeira Champions League exatamente nesse ano. Mas a alegria do Bayern não parou por aí. 2 anos depois, 75 e 76, eles ganharam de novo a Champions, 2 vezes seguida, totalizando 3 Champions seguidas. Mas não parou por aí. Em 76 eles ainda ganharam o Mundial. Mas depois de tantos títulos, eles ficaram um bom tempo sem ganhar algum título importante. Eles só ganharam o campeonato alemão lá em 1980. Na Alemanha o Bayern dominou, mas na Champions estava osso, viu? De 1980 até 1989 foram 6 Bundesliga. Em 1996 o Bayern ganha a Europa League. O Bayern 99 foi vice da Champions. Em 2000 foram campeões da Bundesliga e da Copa da Alemanha. Só não ganharam a Champions, aí ia ser a tríplice coroa. Em 2001 o clube se sagra campeão da Champions, sendo a sua 4ª Champions.
Em 2004, o Bayern se muda para o seu novíssimo estádio, a Allianz Arena, que tem capacidade para 75.024 pessoas. E além de ser um estádio muito bonito, ele ainda troca de cor. Olha aqui, passando algumas cores dele. Em 2008 veio mais uma Bundesliga. Em 2012, o Bayern foi vice da Bundesliga e da Copa da Alemanha, as duas perdendo para o Borussia Dortmund. E também foi vice da Champions, perdendo a final para o Chelsea. Mas em 2013 ele resolveu se redimir. Ganhou a tríplice coroa, Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions. Inclusive a Champions foi vencida em cima do seu rival Borussia Dortmund. E em 2020 o Bayern fez de novo a tríplice coroa, só que dessa vez de uma forma incrível. E não se iluda, na Alemanha tem muito time forte, como o RB Leipzig e o Borussia Dortmund. Mas o Bayern não quis saber disso e só meteu goleada. A mais marcante foi nas quartas, onde eles meteram 8-2 no Barcelona. No final deu a lógica das lógicas, o maior venceu. E o que falta pro Bayern nessa temporada 2021 é o Mundial. Pra ser sincero, eu acho que não existe clube no mundo atualmente capaz de parar esse Bayern. Mas se você vê um, comenta aqui que eu quero ler sua resposta. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostar, se inscreva no canal e tchau!